Boa tarde, sexto ano, tudo bem com vocês? Nessa semana nós estaremos recordando o gênero textual narrativa de aventura. Vamos lá? Uma narrativa de aventura consiste em ações desenvolvidas pelo protagonista de uma história de aventura. O que é protagonista? Personagem principal, é o que tem a maior participação na história. Normalmente é um valente herói, certo? Então, protagonista normalmente é o herói, que vive nas mais surpreendentes situações. O aventureiro não se abate, não se desanima diante dos sucessivos desafios, ou seja, acontecimentos, desafios que um vem após o outro. E envolve-se numa sequência de peripécias para escapar do perigo. Ou sequência é uma ordem de acontecimentos que um vem após o outro para escapar desse perigo, desses desafios. A ação é um elemento fundamental da narrativa de aventura. Por que a ação é elemento fundamental, importante? Porque numa narrativa de aventura, o próprio nome já fala, aventura. Quando se tem aventura, se tem ações, movimentos, muitos acontecimentos que chamam a atenção do leitor. Ela não vai ser uma narrativa sem parada, que não vai ter nada que surpreenda o leitor, nada que prenda a atenção do leitor, certo? As aventuras não são poucas. Caças a tesouros, visitas noturnas a cemitérios, perseguições a bandidos, uma enrascada em uma caverna e etc. O enredo de uma narrativa, o que é enredo que eu já expliquei? É a história em si, que tem uma sequência de ações. Então, o enredo de uma narrativa de aventura é composto das ações das personagens, organizadas em uma sequência de situações, de acontecimentos. Então, enredo é uma sequência de acontecimentos, tá? Que tem as ações das personagens. Quem são as personagens? Aquelas que participam da história. Algumas marcas podem ser estabelecidas aos personagens, como a astúcia e esperteza empregadas, usadas para se livrar de situações perigosas em que se envolve. Foco narrativo. Eu já expliquei para vocês. O foco narrativo é a posição que o narrador tem, tomada pelo narrador ao contar uma história. Então, quando eu tenho um narrador personagem, ele narra, conta a história e também participa dela, por isso que é personagem. Quando se trata de um narrador personagem, ele conta a história em primeira pessoa, ou seja, o foco narrativo está em primeira pessoa, tá? Então, conta na primeira pessoa a história da qual participa também como personagem, porque como ele está vivenciando e participando, ele mesmo vai falar o que está acontecendo, certo? Então, geralmente aqui usam-se os pronomes pessoais, do caso reto, o eu, o nós, pronomes oblíquos, né? O me, o mim, comigo e assim por diante. E com isso o foco narrativo está em primeira pessoa, porque o narrador é personagem. Quando o narrador for observador, é porque ele narra a história na terceira pessoa, ou seja, o foco narrativo está em terceira pessoa. Por quê? Porque esse narrador observador, ele não participa das ações da história. Ele narra, conta, mas ele fica do lado de fora, só observando o que está acontecendo, tá bom? Essas narrativas, em geral, apresentam a seguinte estrutura, ou seja, é a forma da narrativa, do texto. Nós chamamos assim, costumamos de uma forma simples dizer, numa linguagem mais simples, começo, meio e fim. Mas o começo também é chamado de apresentação ou situação inicial, que nada mais é do que a introdução,
certo? Ou, vou até pôr aqui, ou introdução, tá bom? Aqui, gente, é o primeiro parágrafo do texto, é quando o narrador explica algumas circunstâncias da história. Ou seja, é nessa parte da introdução em que o narrador situa o leitor com relação à história, com o que vai acontecer. Ele dá uma resumida bem leve da história, apresenta os pontos importantes da história de uma forma resumida, para que quem for ler já vai se situar, já vai saber, então vai tratar disso, vai falar disso, porque tem essa personagem, porque a história está acontecendo em tal lugar, em tal época, entenderam? Então apresenta a época, que é quando a história aconteceu, o local, que é o lugar, o espaço, e os personagens que participam da narrativa. Os espaços e as personagens são apresentados em uma situação que pode ser de desequilíbrio ou de tensão. Aí nós vamos para o desenvolvimento, que é o meio do texto. O desenvolvimento, que é o meio do texto, nós encontramos dois elementos importantes. A complicação, que também é chamado de conflito, que é o problema, e o clímax. Então, essa parte aqui é o desenvolvimento do texto, onde nele eu encontro o conflito, a complicação e depois o clímax. A complicação ou conflito é o início das adversidades, ou seja, das contrariedades, em que as personagens principais são envolvidas. É aqui em que o vilão da história se opõe ao herói. O vilão é o anti-herói que se opõe ao herói. É aqui que começa a acontecer os conflitos, certo? A partir daqui, nessa parte em que a história começa a ganhar sentido, em que a história começa a ter novos personagens, que são as personagens secundárias. Outras personagens vão surgindo. De repente a história começou em um determinado lugar e no meio dela já está em outro lugar. Começou numa floresta e da floresta foi para uma caverna, não é verdade? Então podem acontecer muitas coisas aqui nessa parte da história, que é o meio, o desenvolvimento. Do conflito parte-se para o clímax. O que é o clímax? Nele existe o clímax, é o momento mais tenso da história, é o que causa tensão no leitor, a suspense, que prende a atenção do leitor. Nossa, e agora? O que vai acontecer? Será que ele vai viver, vai morrer? Vai ficar tudo bem? Será que ele vai pular mesmo desse lugar? Será que ele vai conseguir se salvar? É aqui que nós vamos ter esse ponto culminante, o clímax, o mais tenso, certo? Que prende a atenção do leitor. E do clímax já parte para o desfecho ou resolução, que é o final da história, momento em que a complicação é solucionada, em que tudo é resolvido. O espaço é o lugar onde a história acontece, né? Onde acontecem os fatos. E nós temos aqui a caracterização do espaço, ou seja, o lugar da história onde acontece, ele pode ser bem caracterizado, né? Vai haver uma descrição de algumas situações. Então, olha aqui, a caracterização do espaço compõe a ambientação do enredo, o ambiente em que a história está acontecendo. É no ambiente tenso, no ambiente calmo, no ambiente em que tem agitação, tranquilidade. Como que é esse ambiente? O que vai caracterizar, o que vai definir, o que vai mostrar, o que é que vai mostrar
essa ambientação do enredo, essa caracterização do espaço que compõe essa ambientação do enredo, né? Então, olha aqui, compõe a ambientação do enredo da narrativa de aventura. Nas narrativas de aventura, o suspense prende o leitor ao texto e a caracterização do espaço pode contribuir para isso. A descrição de cores, os sons e os objetos na caracterização do espaço colabora para a criação do suspense. Geralmente, se forem cores escuras, que vão dar um ar de suspense, de um ambiente tenso. Cores claras, que vão dar a sensação de um ambiente calmo, de alegria. Cores alegres, certo? Sons, de repente, são ruídos estranhos, que causam medo, que vão causar tensão, ou sons tranquilos, que vai dar uma sensação de paz, de tranquilidade. Os objetos, dependendo daquilo que se vê naquele lugar onde a história está acontecendo, o que está sendo usado, os objetos, de repente podem ser objetos que nos transmitem terror, objetos que nos transmitem calma, certo? Então, tudo isso é importante para caracterizar o espaço e nos mostrar qual é o ambiente em que esse enredo, essa história acontece. No ambiente de clima tenso ou clima tranquilo de paz, certo? O tempo é quando a história acontece. Nós temos o tempo cronológico ou tempo psicológico. O tempo cronológico é aquele tempo que tem horas, dias, meses, anos ou estação do ano, ou seja, nós conseguimos dar uma sequência nos acontecimentos, né? Uma história pode começar num mês passado, na primavera do ano tal, no outono de tal ano, certo, gente? Numa manhã de domingo, na semana anterior. Então vão ter marcas para poder dizer quando é que a história aconteceu. Os verbos vão estar no passado, certo? Então, esse é o tempo cronológico. E o psicológico é o tempo mental. Não existe uma sequência lógica, porque trata-se de lembranças. E quando nós falamos de lembranças, a gente não se lembra de tudo com clareza e na ordem certa. Então, é como se fosse um vai e vem nos acontecimentos. Não tem uma sequência exata, lógica. Isso aconteceu depois disso, depois daquilo e assim por diante. Quando se trata de tempo psicológico, trata-se então de lembranças, é algo que fica meio que misturado, né? Não tem uma exatidão em tudo da forma como aconteceu, tá bom? Bom, aqui nós temos um texto narrativo chamado Uma Aventura de Outro Mundo, cuja personagem principal é Alex. Então, o texto que você vai ler abaixo conta a história de Alex, um garoto que vive uma aventura de outro mundo. Então, aí vocês vão ler esse texto com atenção e aí vão vir para a atividade. Leia o texto acima e, utilizando o que aprendemos sobre narrativa de aventura, dê um final para a história. Então, o texto acaba aqui, mas ainda não é o final. Você dará uma continuidade à história e colocará um final para ela. Não precisa ser nada longo, tá? Pode ser no máximo 2 parágrafos, se vocês conseguirem 2 parágrafos, tudo bem? Bom, pessoal, então essa é a atividade da semana. Qualquer coisa vocês me procurem, que estarei à disposição, certo? Um grande beijo para todos vocês, uma ótima semana. Deus abençoe a cada um.